Existem dois tipos de memória, memória ROM e a memória RAM. Vamos ver cada uma delas e suas subcategorias. Memória ROM, Read Only Memory, ou seja, memória somente leitura. Os dados são gravados apenas uma vez nesse tipo de memória, e elas são não voláteis, ou seja, os dados eles não são perdidos na ausência de energia elétrica. Temos aí 6 tipos de memória ROM. Vamos começar pelo PROM. PROM, pessoal, ele é Program Read Only Memory. Ele é um dos principais tipos da memória ROM. A gravação de dados nesse tipo é realizada por meio de aparelhos que trabalham através de uma reação física com elementos elétricos. Uma vez que isso ocorre, os dados são gravados na memória PROM, os dados são gravados nela, não podem ser apagados ou alterados. EPROM, Erasable Program Read Only Memory. As memórias EPROM, pessoal, o principal objetivo dela é a capacidade de permitir que dados sejam regravados nesse dispositivo. Por isso o nome Erasable. Isso é feito com o auxílio de um componente que emite a luz ultravioleta. EEPROM, Electro Erasable Program Read Only Memory. Esse tipo de ROM também permite regravação de dados, com a diferença que, ao contrário do que acontece na EEPROM, pessoal, os processos para apagar e gravar os dados eles são feitos eletricamente, fazendo com que não seja necessário mover o dispositivo do seu lugar para um aparelho especial. EAROM, Electro Autorable Programmed Read Only Memory. As memórias EAROM, pessoal, podem ser vistas como um tipo de EEPROM. Sua principal característica é o fato de que os dados gravados podem ser alterados aos poucos, razão pela qual esse tipo é geralmente utilizado em aplicações que exigem apenas a reescrita parcial das informações. Memória Flash. As memórias Flash podem ser vistas como um tipo de EEPROM. No entanto, o processo de gravação e também de regravação é muito mais rápido. Além disso, as memórias Flash são mais duráveis e podem guardar um volume elevado de dados. CD-ROM, DVD-ROM e afins. Essa é uma categoria de discos ópticos onde os dados são gravados apenas uma vez, seja de fábrica, como CDs de música, ou com dados próprios do usuário, quando o próprio efetua a gravação. Há também uma categoria que pode ser comparada ao tipo EEPROM, pois permite a regravação de dados, que é o CD-RW e DVD-RW e afins. Bom, pessoal, finalizamos memória ROM. Vamos agora para a memória RAM. Memória RAM, pessoal, ela constitui, na verdade, de uma das partes mais importantes do computador, pois é nela que o processador armazena os dados com os quais ele está lidando. Elas são voláteis. Vamos ver aqui os tipos de memória RAM. SRAM, Static Random Access Memory, a RAM estática. Esse tipo ele é muito mais rápido que as memórias DRAM, porém ele armazena menos dados e possui preço elevado se considerar o custo por megabyte. Memórias SRAM costumam ser utilizadas como cache. DRAM, Dynamic Random Access Memory, ou a RAM dinâmica. Memórias desse tipo possuem capacidade alta, isto é, podem comportar grande quantidade de dados. No entanto, o acesso a essas informações costuma ser mais lento que o acesso às memórias estáticas. Esse tipo também costuma ter um preço bem menor quando comparado ao tipo estático. Que é um tipo mais novo, MRAM, que é o RAM magneto resistiva. Essa memória, pessoal, ela vem sendo estudada há tempos, mas foi somente nos últimos anos que as primeiras unidades surgiram. Ela trata de uma memória até certo ponto semelhante à DRAM, mas ela utiliza células magnéticas. Graças a isso, essas memórias consomem menor quantidade de energia, são mais rápidas e armazenam dados por um longo tempo, mesmo na ausência de energia elétrica. O problema das memórias MRAM é que elas armazenam pouca quantidade de dados e são muito caras, portanto, é pouco provável ser adotadas em larga escala.